do meu passeio ontem. Bom Quando dia eu a fui todos. Começou a gravação. Bom dia a todos. Iniciamos a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 20 de março de 2025. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, a doutora Tatiane Queradia, doutor Rafael Zulli, doutor João Marcelo de Oliveira, também sessão doutor Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados que sustentarão oralmente suas razões recursais ou acompanharão o julgamento. Eu informo que essa sessão é gravada, após seu término será disponibilizado no canal do TIT e no YouTube. Peço aqui a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Solicito a todos os colegas, advogados, brevidade e objetividade nas defesas orais, também aos juízes na leitura dos votos. Vamos iniciar aqui pelo auto de infração da Nestlé 50.12.143, relatoria do Dr. João Marcelo. Acompanha aqui o julgamento da doutora Giovana. Aliás, oi, doutora, esse Bom dia. processo já foi... Bom dia. Já foi feito sustentação oral, certo? A doutora vai Certo, acompanhar? certo. Eu vou acompanhar e, eventualmente, se vocês tiverem algum esclarecimento, posso fazer por aqui. Tá bom. Então, tá certo. Doutor João Marcelo, o senhor fica à vontade aí para conseguir lançar o voto. E pode ir para a leitura direto do voto, né? Já que na sessão anterior foi feita a sustentação oral desse caso. Obrigado, senhor presidente. Vou fazer já o registro. Um instante. Já estava no sistema, só falta fazer o registro. Perfeito. Registrar. Feito o registro, eu vou passar a leitura. Trata-se de auto de infração lavrado por falta de pagamento de ICMS-ST por guia de recolhimento especial e entradas interestaduais de mercadorias sujeitas a ST sem o devido recolhimento pelo remetente. Item 1. Crédito indevido de ICMS por falta de estorno de créditos em relação a perdas de mercadorias em operações de saída. Item 2. Crédito indevido de mercadorias de uso e consumo do estabelecimento. Item 3. A infração do item 2 foi julgada improcedente em primeira instância administrativa e não há controvérsia a ser dirimida. O crédito tributário referente à infração 3 foi recolhido pelo contribuinte. O julgamento de primeira instância manteve o item 1 do AIM, que permanece em julgamento. Os fatos geradores ocorreram no período compreendido entre agosto de 19 a dezembro de 21, DDF as folhas 3 e 4. Preliminarmente, a recorrente alega a nulidade da decisão de piso, vez que se baseou no CFAP 6152, sendo que não há menção desse código na acusação fiscal. Sem razão a recorrente, o uso do CFAP 51, 6151, 6152 e do CFAP 6252, no caso do registro de entradas, motivo de debate nos autos desse processo, não afasta a necessidade de recolhimento do ICMS-ST na forma do artigo 426-A. Ainda que assim não fosse, não há que se falar em nulidade da decisão recorrida pela menção do CFAP 6152. Explico. O primeiro dígito, quando for um, implica em operações de entrada na mesma UF. Quando for 2, implica em operações de entradas interestaduais. E quando for 3,
em operações de entradas internacionais. Quando for 5, implica em operações de saídas na mesma UF. Quando for 6, implica em saídas interestaduais. E 7, em internacionais. Assim, o código está corretamente assinalado, tanto na acusação fiscal, as folhas 1, como CFAP 2152, vez que estamos falando das entradas no contribuinte paulista, quanto no CFAP 6152, no julgamento de piso, vez que o julgador está analisando as saídas do contribuinte mineiro em sua decisão de folha 5081, nos parágrafos 19 e seguintes. Veja que o demonstrativo de folha 10 e 11, peça acusatória fundamental, elenca os documentos de saída dos fornecedores interestaduais e corretamente atribui o CFAP 6152. Assim, a natureza da operação, transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, o que efetivamente importa, a análise do presente caso, está corretamente posta na decisão de piso, motivo pelo qual afastamos essa alegação de nulidade, pois a acusação fiscal está bem posta, suficientemente motivada, satisfatoriamente comprovada, em rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN e ao artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, inclusive seus aspectos quantitativos, não se identificando ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Quanto à alegação de que a representação fiscal incorre em equívoco ao afirmar que a dispensa do ICMS-ST antecipado só se aplicaria a remetentes que sejam estabelecimentos industriais ou importadores, interpretação essa que não condiz com a norma, temos que, ao fazer tal afirmação, o contribuinte cita o documento de folhas 5042 e 5045, e diz erroneamente que aquela peça seria de lavra da ilustre representação fiscal, quando na realidade trata-se da manifestação fiscal do autor do feito, que por se confundir com o mérito, será abordado adiante. Não obstante acima exposto, alega a recorrente que a cobrança não seria devida, pois as operações envolvem transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, tendo como destinatário um atacadista da mesma empresa. Situação que se enquadra na exceção prevista no artigo 426-A, parágrafo 6º, do RICMES, de 2000. Pois bem, vejamos o artigo. Vou ler as partes negritadas, né? O 426-A, que diz da entrada no território do Estado, né, do recolhimento, parágrafo 6º. Salvo disposição em contrário, fica dispensado o recolhimento a que se refere esse artigo na entrada de mercadoria destinada a item 3, que é o caso, né? Estabelecimento paulista pertencente ao mesmo titular do estabelecimento remetente, hipótese na qual a responsabilidade pela retenção do imposto será do estabelecimento destinatário, que deverá observar as demais normas relativas ao regime jurídico da substituição tributária, previsto nesse regulamento, se cumulativamente: a. o estabelecimento não for varejista; b. a mercadoria entrada tiver sido fabricada, importada ou arrematada, quando importada do exterior e apreendida por qualquer estabelecimento do mesmo titular. Da análise do artigo 426-A, parágrafo 6º, que elenca as exceções do pagamento do ICMS-ST na entrada em território bandeirante, verifica-se que, em relação ao item 1, a regra de fato não se aplica, pois não estamos falando de processo produtivo, apenas de transferência de mercadorias. Por sua vez, em relação ao item 2, temos que a legislação prevê expressamente que foi dispensado o pagamento nos casos em que o estabelecimento paulista pertence ao mesmo titular do estabelecimento remetente, que é o caso, determinando, nesse caso, a aplicação das regras sobre o recolhimento devido a título de ICMS-ST, quando nas saídas da mercadoria do estabelecimento. Porém, nesse ponto, urge destacar que, de plano, o item 2 também deve ser afastado, na medida em que está presente a vedação expressa no item 1 do artigo, que ficou faltando, né? Do parágrafo 6º-A do mesmo artigo. Tem um errinho aqui. Parágrafo 6º-A do mesmo artigo 426-A, que prevê a dispensa do recolhimento de ICMS-ST por antecipação.
Esperar isso. Que prevê a dispensa do recolhimento de ICMS-ST por antecipação não se aplica para os casos em que o destinatário paulista das mercadorias seja atacadista. Por fim, o item 3 do parágrafo 6º do artigo 426-A do RICMES prevê a dispensa do recolhimento nos casos em que a mercadoria seja destinada a estabelecimento paulista, pertencente ao mesmo titular do estabelecimento remetente, mas desde que, cumulativamente, referido estabelecimento não seja varejista e que as mercadorias não tenham sido fabricadas, importadas ou arrematadas por qualquer estabelecimento da mesma titularidade, residindo aqui a exceção pretendida pela autuada. Nesse tocante, a decisão de piso assim dispõe. Vou ler só o parágrafo que fala sobre isso, que é o 19. De acordo com os autos, as operações foram realizadas como transferências de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros para industrialização ou comercialização e que não tenham sido objeto de qualquer processo industrial no estabelecimento, transferidas para outro estabelecimento da mesma empresa, ou seja, classificadas no CFAP 6152, sendo, no caso, incompatível com a regra estabelecida no 426-A, parágrafo 6º, item 3b do RICMES, que exigem a origem do produto em estabelecimento industrializador ou importador. Segundo o meu sentir, a decisão de piso literalmente afastou a aplicação da exceção do comando legal existente no artigo 426-A, parágrafo 6º, item 3b, utilizando-se por base o CFAP 6152, vez que, por aquele código, as mercadorias transacionadas seriam transferências de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros e não produto próprio. Perceba-se que, ainda que se argumente que as mercadorias transferidas tinham por objetivo a comercialização futura e que tais produtos sejam de marcas vinculadas à empresa autuada, tal fato por si só não comprova o requisito exigido no item 3 acima mencionado. Ou seja, considerando os documentos e tudo mais que dos autos consta, não há como afirmar de maneira categórica e incontestável que os produtos transferidos foram previamente fabricados, importados ou arrematados por estabelecimentos da mesma titularidade da autuada. Ou se, por exemplo, os mesmos foram produzidos ou importados por outra empresa, que, ainda que pertencente ao mesmo grupo econômico, não seja efetivamente da mesma titularidade da autuada. Justifica-se o acima exposto, pois da análise da íntegra do presente processo administrativo, verifica-se que, embora alegue não ser aplicável a regra prevista no artigo 426-A, as operações glosadas, nem a própria contribuinte ora recorrente demonstrou de fato ser a fabricante dos produtos recebidos em transferências, limitando-se desde sua impugnação a asseverar que procedimento diverso implicaria no recolhimento em duplicidade do ICMS devido na operação, inclusive tendo requerido a conversão do julgamento em diligência para comprovar ter efetivamente recolhido o imposto quando da saída das mercadorias em seu estabelecimento. Mais simples seria apenas comprovar o efetivo cumprimento das exceções previstas no artigo 426-A, parágrafo 6º, item 3, o que não fez durante a fiscalização e nem quando da apresentação da impugnação, nos termos do artigo 82 do decreto, tal, restando por impossível comprovar, nessa fase processual, que os produtos recebidos em transferência atendem às regras previstas para afastar as conclusões obtidas pela fiscalização. Com efeito, considerando todo o acima exposto, forçoso reconhecer que a decisão recorrida agiu de forma acertada, uma vez que não há como se comprovar que as mercadorias objetos das transferências glosadas foram previamente fabricados, importados ou arrematados por qualquer estabelecimento da mesma titularidade do estabelecimento autuado. Entendemos, portanto, que acertou a decisão de piso ao manter a exigência do item 1. Afirma que a manutenção do item 1 do auto de infração resultaria na cobrança duplicada de ICMS-ST, uma vez seria destacado tanto no ICMS próprio quanto nas saídas subsequentes promovidas pelo estabelecimento autuado. Sem razão a recorrente, como bem pontuado pela ilustre representação fiscal, as folhas 51 e 38, não há que se falar em cobrança em duplicidade, muito menos desconsideração do imposto pago na saída, já que, se a autuada efetivamente pagou o ICMS na saída da mercadoria, de forma equivocada, ela poderá reavê-lo através do procedimento de repetição de indébito. Quanto ao pedido de conversão dos autos em diligência, temos que a realização de diligência corresponde à prerrogativa de órgão de julgamento,
na sua livre análise de provas, conforme dispõe os artigos 25 e 26 da Lei 13.457 de 2009, e por tudo que foi exposto, concluímos que a presente feita está em condições de julgamento, de forma que afastamos o pedido da diligência pleiteada. Por fim, temos que a recorrente se insurge contra as penalidades aplicadas, afirmando ser ilegal a atualização do valor básico das multas, em que pese o inconformismo, temos que o valor básico das multas é atualizado por força de lei vigente, sendo certo ainda que a atualização do valor básico da multa está prevista nos artigos tais, né, da lei do ICMS, regulamentado pelos artigos tais do RICMS 2000. Bom dia. Pela ordem, eu posso só fazer um esclarecimento muito pontual? Desculpe. Doutora Giovana, vamos só esperar terminar o voto, aí eu abro a Claro. palavra para a doutora, por favor. Claro. Obrigado. Pode continuar, doutor Marcelo. Obrigado. Ademais, esse tribunal já julgou a matéria, tendo inclusive editado a súmula 13 de 2018. Por fim, quanto ao recurso de ofício, esse tem como objeto as reduções implementadas pelo autor do feito e ratificadas pelo julgador de primeira instância, as folhas tais, sendo que as folhas tais, a representação fiscal apresenta parecer propondo pelo seu desprovimento, não havendo controvérsia a ser dirimida. Ante o exposto, conheço dos recursos de ofício ordinário, mas no mérito nego-lhes provimento, mantendo a decisão recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. É com meu voto, submeto aos meus pares e devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo. Doutora Giovana, pois não. Oi, desculpe a interrupção. É só um esclarecimento muito pontual. O doutor Marcelo mencionou que o CFOP, que está no demonstrativo das folhas 10 e 11, seria o CFOP 6152. Só que aqui nos autos consta o CFOP 2152 mesmo, que é o relacionado a mercadorias recebidas em transferência e não o de mercadoria transferida, transferência de mercadorias vindas de terceiros. Só esse esclarecimento mesmo que nos próprios autos o CFOP que consta é o 2152 e não o 6152. Perfeito. É que isso tem a ver com a questão de entrada e saída, né, doutor João Marcelo? Sim, tem a ver com a questão de entrada e saída. Eu só vou dar uma conferida. Onde que tá as folhas, doutora? Por favor. 10 e 11. Tá. Obrigada. Obrigado. Que obviamente um CFOP 6152 é registrado na entrada como 2152. Essa é a questão, né? É. Tá. O doutor João Marcelo vê aí. Doutor Tiago, Deixa eu só dar uma confirmada aqui. tem alguma consideração? Não, senhor presidente, sem considerações. Obrigado. Doutor Zuli? Sem considerações, na verdade, a questão do CFAP é a forma na entrada e na saída, e me parece que está certo o registro. Tá. Doutora Tatiana? Sem considerações, doutorita. Obrigado. São 52. Pode ficar aqui, realmente. É que o doutor fala até no voto que a questão é a menção pelo julgador de piso desse Isso. CFOP 6152. E o senhor até justifica dizendo que quando Isso. o julgador menciona o 6152, ele o faz analisando as saídas do contribuinte mineiro em sua decisão de folha 50 e 81. Então, obviamente, se for registrado internamente na entrada como 2152, obviamente as operações de saída daquele contribuinte, ele é 6152. É uma questão de parametrização entre o que está entrando e o que está saindo. Olha, eu fiz uma pequena alteração aqui, vou até disponibilizar a tela.
Acho que ficou, eu acho que sim, resolveu essa questão aqui, né? Aqui, ó. Veja que o demonstrativo de folhas, peça acusatória, elenca os documentos de entrada do elenca os documentos de entrada no Dos fornecedores, né? Tá certo contribuinte isso. autuado. Isso. Não, porque aqui está como 215, então é entrada, né? Então veja que É o a entrada. demonstrativo, peça acusatória, elenca os documentos de entrada de entrada no contribuinte autuado, né? Ficou bom, eu acho. E corretamente atribui o CFOP tal. Que reforça o que a gente tem falado, tá certo? O doutor quer editar isso daí? Eu quero sim. Tá. E ela tem razão. Eu abri aí para edição. Feito. Feito o registro, senhor presidente. Desculpa a demora. Perfeito. Doutora Giovana, essa correção aí que a doutora apontou foi feita com relação ao CFOP, tá? Para estrear Obrigado, doutora. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram? Encerra a votação. Prevaleceu o voto de relatoria, que conheceu de ambos os recursos e negou provimento a ambos. Foi assim que votado. Agradeço a doutora Giovana pela presença. Obrigado, doutora. Obrigada. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Vamos seguir aqui. Existem dois autos de infração idênticos aqui, o 5038.544 e o 5038.554. Vamos primeiro para o final da pauta, o 5038.554. Vou explicar aqui brevemente. A doutora Cíntia encontra-se presente para a realização da sustentação oral. Bom dia, doutora Cíntia. Bom dia. Bom dia. Aqui, um processo foi distribuído à minha relatoria, uma relatoria do Dr. Zulli. É uma questão muito simples, acho que nem demanda sustentação oral, nem mesmo a leitura dos votos, porque foi feito um pedido, foram 5 autos de infração lavrados contra 5 irmãos. São autos de infração idênticos, foram julgados pela mesma Câmara, e quando da distribuição foram cada um distribuído a um relator. São 5 relatores diferentes. Esses são os primeiros que estão sendo julgados aqui. E há um pedido do contribuinte para a conexão desses processos, para que eles sejam julgados em conjunto por um mesmo julgador, para evitar decisões dissonantes entre elas. Pelo regimento interno, essa decisão, pela conexão ou não, é atribuição do presidente do TIT, Dr. Argos. Portanto, em conjunto, tanto eu quanto o Dr. Zulli, a gente está convertendo esse processo em diligência para que vá à presidência do tribunal, para que ele delibere sobre essa questão da conexão ou não, tá? Então, é uma questão processual, elementar, não dá para continuar o julgamento antes de se decidir se há conexão e se houver conexão, para quem é o relator, né? Quem será o relator desses casos, tá?
Então, doutora Cíntia, a gente está acolhendo aqui o pedido, tá? Da, da, não o pedido da conexão em si, porque não cabe a gente decidir, mas o pleito, né, de encaminhamento para a presidência na qual será decidido sobre essa conexão ou não. Eu já adianto, doutor Zuli, o doutor pode até ajustar o seu voto lá, pode considerar como sustentação oral adiada, porque, né, não vai ser realizada, e pode lançar lá o voto, tá? Vou lançar o meu também, É, o como... meu, o meu é no mesmo sentido, né? Tinha conversado que Sim, efetivamente há o pedido, há a previsão legal, perfeito. E eu nem estou falando na sustentação oral, mas eu vou acrescentar aqui, né? Que efetivamente, quanto ao pedido sustentação oral, esta resta adiada. perfeito. Então é isso. Como esses são os primeiros, pode ser que isso reflita nos demais. Adianto que a questão da conexão, ela só vai prosperar se todos os outros relatores decidirem pelo mesmo caminho, né? Porque eu já vi casos em que, quando um dos processos é definitivamente julgado no mérito, a conexão ela fica prejudicada. Afinal de contas, a conexão ela só existe quando todos os processos se encontrem numa mesma instância, né? No mesmo patamar de julgamento. Então, fica a recomendação aí para a doutora Cíntia que, para os demais processos, leve-se essa informação de que aqui foi convertido em diligência, né? Hum. Para tentar replicar essa decisão nos outros casos. E assim ter maior chance de êxito nesse pedido de conexão, tá? Peço para a doutora aguardar enquanto a gente vota efetivamente, mas é isso. Doutora, gostaria de fazer alguma consideração? Não, é só isso. Muito obrigada. Obrigado. Peço só para aguardar. Como eu já registrei o meu voto no auto de infração 5038.554, pedirei para a gente se dirigir a ele, para a gente promover essa diligência. Óbvio, é uma sugestão, né? Se algum colega tiver alguma consideração, alguma divergência, fica à vontade, tá? Encerro aqui os debates e faço, nesse caso aqui, a verificação do quórum. Eu não sei se vocês me escutam. Sim, A minha imagem caiu e o meu pato também caiu, está voltando. O seu é o 554. isso. É, vamos lá, está voltando a minha voz. Tranquilo. Eu verifiquei os outros 3 processos, foram distribuídos também, só para alertar. Sim, eles foram distribuídos, inclusive, no mesmo dia. No mesmo dia, no É, mesmo horário, no mesmo momento. inclusive acho que o Dr. Argos vai ter que jogar uma moeda para cima, uma moeda não, que só tem dois lados, né? Vai ter que jogar um dado para cima para decidir quem é o relator, porque eles foram distribuídos na mesma hora, né? Então, para decidir qual foi distribuído primeiro, eu não sei o que ele vai fazer. Na dúvida, pode mandar para o Zuli. Não, eu até sugeria para o doutor Ítalo. Só falta o Dr. João Marcelo aqui no sistema. Pronto. Encerrado a votação. Convertido em diligência a presidência para deliberar sobre esse pedido de conexão. Vamos seguir agora para o outro auto de infração, final 544, esse de relatoria do Zuli.
mas mesmo o destino, tá? Mesmo Também, destino. também diligência à presidência para se deliberar sobre essa questão de conexão. É, Só aguardando o registro. eu só pediria abrir a edição está aberta. Editar, né, que eu efetivamente alterei aqui, coloquei a data. Agora, Zuli, parece que você entrou num túnel. Seu áudio. Vou verificar. Diretamente do túnel do tempo, hein? Está registrado? Eu vou sair e volto no Teams. Perfeito. Enquanto isso, eu estou fazendo aqui a verificação do quórum, tá? Votação iniciada. Alô? Oi. Estão me escutando? Estamos e o áudio melhorou, Zuli. Perfeito. Vamos ver. Parece que agora foi. Foi. Todos votaram? Encerra aqui a votação. Processo também convertido em diligência à presidência do Tite. Então, doutora Cíntia, é isso. Esse processo vai ser encaminhado para o presidente do Tite. Imagino que os outros sigam o mesmo caminho e tem que aguardar aí a deliberação do presidente, tá? Perfeito, Agradeço a obrigada. presença. Obrigada, Obrigado. bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu sugeriria isso acompanhando os outros aqui. A senhora já tem conhecimento do liberado, acompanhar os outros para ver aquilo que está acontecendo. Com Se for o certeza. caso, até peticionar, tá? Já peticionei em todos. Ok. Já peticionamos em todos. Obrigada. Obrigado. Até breve. Até breve. Deixa eu só encerrar esse aqui, que não encerrou. Vamos seguir aqui com o auto de infração 40.31.673, Morfo do Brasil. Para Jéssica encontra-se presente. Aqui, esse caso ele envolve processo judicial já passado em julgado. Eu imagino que não haverá também necessidade da doutora Jéssica sustentar. Eu sugiro que o doutor João Marcelo faça a leitura do voto, e porque o desfecho vai ser de interesse dos contribuintes. E caso a doutora Jéssica tenha alguma consideração, eu passo a palavra. Pode ser, doutora Jéssica? Perfeito. Doutor João Marcelo, pode seguir com a leitura do voto, registrar e seguir, e depois a gente delibera. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer a leitura, vai que tem algum errinho para Tá. corrigir. Ele já está no sistema, basicamente é o mesmo, né? Tá bom. E aí, se tiver alguma coisa, aí eu faço o registro no final, tá bom? Perfeito. Pode seguir. Então, trata-se de petições solicitando desistência de todos os recursos e defesas administrativas interpostas e apresentadas nos presentes autos, em especial requer a desistência do PRJ de folhas diante do cancelamento do AIM na ação anulatória tal, petições às folhas interpostas em face da decisão da COLEM da Câmara Superior, que em 28 de maio de 24 anulou a decisão de um pedido de PRJ, de um PRJ da COLEM da Primeira Câmara Julgadora desse egrégio tribunal às folhas tais. O presente é lavrado por falta de emissão de notas fiscais tributadas antes da saída das mercadorias em relação à fabricação e fornecimento de smart cards do Banco Itaúcard S.A., responsável solidário pelo imposto. Os documentos fiscais emitidos com o CFOP 5949 foram desclassificados pelo fisco por não refletirem corretamente a operação sujeita ao ICMS nos termos do artigo 184, inciso 10 do RICMS. Diante da decisão que manteve a autuação e a responsabilidade solidária, a autuada, folhas tais, e o Banco Itaú, folhas tais, recorreram.
Em sessão de julgamento de 29/10/2021, a 12ª Câmara Julgadora, 1. Negou provimento ao recurso da autuada e 2. Deu provimento ao recurso da responsável solidária, folhas tais, excluindo-a do polo passivo da autuação fiscal. A Fazenda Pública, Fazenda do Estado de São Paulo, interpôs recurso especial contra a parte da decisão que lhe foi desfavorável às folhas tais. O Banco Itaúcard apresentou contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Pública, folhas tais, enquanto a autuada ingressou com um PRJ, as folhas tais, que foi aceito e processado, as folhas tais. Com isso, a análise do recurso especial da Fazenda Pública foi suspensa. O julgamento do PRJ resultou na negativa de conhecimento ao recurso ordinário da autuada, devido à concomitância com a ação judicial. No entanto, a decisão anterior, que deu provimento ao recurso do responsável solidário, Banco Itaúcard S.A., permaneceu inalterada, folhas tais. Com a decisão final, restou a análise da admissibilidade do recurso especial da Fazenda Pública, que foi deferida, determinando a intimação do contribuinte para apresentar contrarrazões. Manifestou-se solidária às folhas tais. Todavia, a colenda Câmara Superior desse egrégio tribunal decidiu pela anulação da decisão de folhas 1873 e 1879 em 28 de maio de 2024. Votação da Câmara Superior às folhas tais. Em voto condutor de lavra do doutor juiz Carlos Américo Domeneghetti Badia, as folhas tais. E diz: 2. E a mera leitura dos eventos processuais revela a presença de nulidade absoluta, que, caso ignorada, afetará a rigidez do lançamento. O impedimento do ilustre juiz Eduardo Soares de Mello para o exercício da judicância em Câmara Ordinária, já que antes disso havia participado de julgamento em sede de Câmara Superior. O impedimento decorre do teor do artigo 31, inciso 3 da Lei 13.457, que veda o exercício da função de julgar aquele que, relativamente ao processo em julgamento, tenha conhecido em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Dada a peculiaridade da situação, e como prestação jurisdicional viciada, compromete a rigidez do crédito tributário, a preservação da segurança jurídica, recomenda ainda aqui de ofício a anulação dos atos processuais decisórios praticados a partir das folhas 1823, o que fácil determinando a devolução dos autos a uma das câmaras julgadoras para nova apreciação da petição de folhas, restando nesse momento prejudicada a avaliação do especial fazendário. As folhas 1945, a solidária informou que já foi proferida a decisão judicial transitada em julgado, cancelando o crédito tributário em questão e requereu o reconhecimento da perda de objeto dos recursos pendentes de julgamento, bem como a extinção do presente processo administrativo com cancelamento do AIM, e juntou documentos referentes à ação anulatória tal, número tal, folhas 1946 e seguintes. As folhas 1967 e 1972, a autuada protocolou seu pedido de desistência de todos os recursos de defesa administrativas já, respectivamente, interpostos e apresentados nos presentes autos. Vide folhas 1650 e seguintes, 1732 e seguintes, 1826 e seguintes. Em especial, pleiteou a desistência do PRJ de folhas 1752 e 1767 diante do cancelamento do AIM na ação anulatória e juntou documentos. Em 5 de novembro de 2024, esse processo foi a mim distribuído. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório, passo a decisão. Como já dito no início do relatório, trata-se de petições solicitando as desistências de todos os recursos e defesa administrativas interpostas. A recorrente ajuizou uma ação anulatória em fevereiro de 2020, questionando a incidência do ICMS sobre as atividades de emissão e fornecimento de cartões bancários com o objetivo de anular o crédito tributário, representado pelo presente AIM, que tem como responsável solidário o Banco Itaúcard. Em 2021, foi julgado procedente o pedido do autor e a sentença confirmou a tutela de urgência e reconheceu a incidência de ISS, não de ICMS, considerando que os cartões são fornecidos sob encomenda e sem circulação mercantil. O entendimento foi respaldado pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e pela súmula 156, que prevê a tributação pelo ISS para serviços gráficos personalizados, sendo ainda considerado nulo, folhas 1974 e 1979, a 1979.
A Fazenda do Estado recorreu, mas a decisão foi mantida pelo Egresso Tribunal de Justiça de São Paulo em 2022, as folhas tais. A FESP interpôs recurso especial e extraordinário, sendo o primeiro inadmitido e o segundo admitido. Da decisão da inadmissão do recurso especial, a Fazenda interpôs agravo, processado e distribuído no Egresso STJ, sob o ARESP 2123917, não provido pela colém da primeira turma do Egresso STJ, transitado em julgado em 10/6/2024, folhas 2008 até a 2014. Já no recurso extraordinário, processado e distribuído no Egresso STF sobre o RE 149544, em voto de relatoria do ilustre ministro Alexandre Moraes, decidiu-se por negar seguimento relativamente ao mérito da causa e quanto à discussão de honorários de sucumbência, matéria alheia e sem impacto nesse AIM, sobrestou até o julgamento do tema 1255, possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa, artigo 85, parágrafo 8º do CPC, quando os valores da condenação da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes, sendo que, quanto ao mérito da causa, que importa esse caso aqui em julgamento, a decisão do STF transitou em julgado em 13/9/2024, folhas 2016 e 2021, de modo que se conclui que a ação judicial, quanto ao mérito da causa, encerrou-se definitivamente em 13/9/24, favoravelmente ao contribuinte. Face o trânsito em julgado daquela ação anulatória, a recorrente reiterou seu pedido de renúncia aos direitos no processo administrativo e a desistência de recurso, solicitando que o processo fosse declarado nulo e extinto, considerando a nulidade do auto de infração e inexistência de solidariedade tributária do Banco Talcard. Assim, com o trânsito em julgado da ação anulatória tal, quanto ao mérito da causa, o lançamento de ofício objeto do presente julgamento perde seu fundamento legal, urgindo assim seu cancelamento. Nesse sentido, embora possa ter havido perda do objeto recursal, por efeito de fato superveniente, traduzido no encerramento definitivo da ação judicial favoravelmente ao contribuinte, opino por conhecer e prover os recursos ordinários, por entender que o trânsito em julgado em ação judicial desfavorável à fazenda pública torna o lançamento de ofício insubsistente, favorecendo recursalmente os autuados, em especial o recorrente solidário, que não é parte na ação judicial e, portanto, nada desiste nesse contencioso administrativo, porém favorece diretamente, do recurso, do resultado da ação judicial. Nesse sentido, a gente já tem decisão do tribunal que está emendado. Dispositivo. Ante o exposto, conheço dos recursos apresentados e dou-lhes provimento para cancelar o auto de infração por força do quanto decidido na ação judicial tal que anulou o presente AIM e teve seu trânsito em julgado em 13 de setembro de 2024. É como eu voto, como votei e submeto aos meus pares e devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo. Quando o doutor João Marcelo registra, a doutora Jéssica gostaria de fazer algum esclarecimento? Não, na verdade, senhor presidente, só fiquei com uma dúvida, porque o que está sendo julgado é o pedido de retificação, né, de julgado. Eu vou explicar esse ponto. Porque realmente tem uma questão processual aí delicada. Porque, na verdade, o doutor relator, quando ele fez a leitura do voto, ele falou que conheceria, né, os recursos ordinários. Isso. Então, vocês estão retornando ao julgamento do recurso ordinário, é isso? Sim. Sim. E eu vou explicar aqui. O voto do Dr. Badia, ele determina a anulação de todos os atos processuais a partir das folhas 1823. Isso. A folha 1823 é a distribuição do pedido de retificação de julgado, que no caso, na época, foi o Dr. Salucci, que tinha impedimento em razão de já ter participado de julgamento na Câmara Superior. Quando o processo retorna agora ao Dr. João Marcelo, não sei se por uma questão de sistema, volta para ele os recursos ordinários e não o PRJ. É uma questão sistemática aqui e que, particularmente, eu prefiro dar seguimento, que se questão fosse outra, né, uma discussão meritória própria, talvez a gente precisaria regularizar essa situação.
mas a gente está diante uma situação de ação judicial já transitada em julgado, que favorece ambos os contribuintes, que na prática, em relação ao Banco Italcard, nada muda, porque o provimento do recurso ordinário já tinha havido, né? E agora está se replicando de novo esse provimento. Então, eu não acho que essa situação atrapalha, porque com isso, ao invés de fazer um prolongamento demasiado para se corrigir uma questão sistemática, a gente dá por encerrado essa questão agora, né? Inclusive, o que eu imagino que vai acontecer? Há ainda um recurso especial fazendário sobre Estado, um recurso contra, inclusive, a decisão originária do recurso ordinário que excluiu o Italcard do polo passivo. E o que eu imagino que acontecerá? A representação fiscal vai abrir prazo para ela se manifestar sobre essa decisão e ela pode, antes de se pronunciar no mérito, se entender necessário, converter em diligência PGE para ter maior certeza dessa situação processual que o Dr. João Marcelo está descrevendo, embora eu também já tenha conferido, e foi isso mesmo que aconteceu, e vai ter que se manifestar sobre aquele recurso especial pendente. Muito possivelmente, a representação fiscal vai desistir daquele recurso para permitir que agora sim o processo administrativo transite em julgado. Ou, se não se decidir por seguir, por qualquer razão que for, esse resultado vai acabar sendo pronunciado na Câmara Superior, que é a perda do superveniente do objeto, né? E no final das contas, não sei quanto tempo vai demorar isso, mas vai prevalecer o voto do Dr. João Marcelo, tenho certeza, que é por dar provimento. E aqui um outro ponto importante. O Dr. João Marcelo optou por dar provimento por uma questão processual elementar, que é a informação de trânsito em julgado trazida aos autos administrativos, né? Aqui a gente tem a certeza de que o processo judicial transitou em julgado e, portanto, para ter coerência, né, com o que já decidiu o judiciário, não há problema nenhum conhecer e prover. Porque a discussão que poderia existir envolveria o não conhecimento ou conhecimento e provimento, né? Eu não vejo problema nenhum em conhecer e prover, primeiro porque tem essa questão de informação de trânsito em julgado nos autos judiciais, isso foi oficializado nos autos, aliás, nos autos administrativos, né? Isso foi trazido por ambas os interessados. Segundo, o Italcard, ele se beneficia do resultado da ação judicial, mas não é ele que promove essa ação judicial. Então, conferir efeito de não conhecimento para os recursos, por exemplo, da Italcard seria problemático, afinal de contas, ela tem interesse em discutir a questão meritória, né? Nunca desistiu e nunca renunciou ao contencioso administrativo. E o terceiro ponto é essa incógnita processual aqui, na qual deveríamos julgar o PRJ, estamos julgando de novo o recurso ordinário. Então, acho que a melhor medida foi essa de conhecer e prover, pois pelo menos dá um destino mais técnico ao que de fato aconteceu, tá? É isso, doutora Jéssica. Não, perfeito. Eu só faria a ressalva, eu não sei se eu perdi, mas para constar no voto que o pedido de retificação e os recursos pendentes, né, perderam o objeto diante dessa situação, porque aí a gente evita de chegar lá na Câmara Superior, de repente eles falarem, mas você não analisou o pedido de retificação de julgado, né, de fato. Então, na verdade, como a gente aqui a gente aqui se encontra de frente um sistema, né? Por exemplo, o Dr. João Marcelo, quando ele lança o voto, ele julga o que nos foi devolvido. A gente pode até citar, até sugiro ao Dr. João Marcelo um parágrafo dizendo Isso. que, por consequência, e um ponto importante, a gente não pode, doutora Jéssica, se pronunciar sobre perda do objeto, por exemplo, do recurso especial, seja do contribuinte, seja da fazenda, porque não estamos na hierarquia adequada, tá? O Dr. João Marcelo pode só se pronunciar que o PRJ anteriormente interposto, ele perdeu
o objeto. Só isso. Nada mais, Entendi. doutor João Marcelo, tá? Uhum. Encontrar algum lugar aí no voto e Eu tô escrever colocando. isso. Pera lá. Mas só para explicar sistematicamente, doutora Jéssica, que não há como votar ele por conta do sistema, tá? A gente só consegue se pronunciar sobre isso. É colocar aqui, então. Eu estou habilitando 22, aí. tá? É só uma 23. ressalva mesmo para ficar constante, mas enfim. Só Você vai colocar. ressalvar antes do dispositivo. Vou por aqui. Tá? Ressalte que o pedido de retificação de julgado interposto anteriormente perdeu o objeto e, portanto, não será apreciado, alguma coisa nesse sentido. Tá. Certo? Ressaltos. Certo, Ótimo. tá? Ainda que o PRJ interposto anteriormente perdeu o objeto e, portanto, não será aqui apreciado. Pronto. Tá. É o Nem é o suficiente. momento certo para a gente apreciar, né? Ficou Uhum. muito. O que aconteceu no meio do caminho deixou o andamento do processo muito Esquisito. confuso. Exato. Sim. Realmente ficou muito confuso. Se E fosse uma realmente outra. há uma perda de objeto do próprio AIM, né, dentro da sua natureza jurídica, porque Sim. não haveria razão de se ter a exigência fiscal. Mas, poxa, nós tivemos Todo um situações, processo, né, né? contra e a favor, o contribuinte que interpõe a medida judicial, o resultado na medida judicial, o andamento do processo. Então, na verdade, qualquer ato que se tenha que venha efetivamente a cancelar o auto de infração, ele resolve aquilo que está sendo discutido. Mas há de cautela, né? O que é melhor efetivamente é esclarecer cada um dos fatos. Eu acho que isso foi. Então, eu vou lhe acompanhar sem dúvida nenhuma, é o meu entendimento. Perfeito. Ok, doutora Jéssica? Ok, aí então, a partir desse julgamento, os autos seremos intimados, né? Nós, a Fazenda Pública, para se manifestar, é isso? Não vai abrir prazo para Isso. recurso, propriamente dito. Na verdade, vai. Vai para a RF. Para vocês, tanto a Italcart quanto a Morfo, não tem interesse recursal, porque o resultado aqui está de provimento, certo? Então Certo. vai ser intimada da decisão, mas não vai abrir tecnicamente prazo, porque não tem o que se recorrer. Já a Fazenda Pública vai ter a oportunidade de se manifestar, inclusive sobre aquele recurso especial que já está sobrestado, e pode, inclusive, das duas uma, ou seguir e ratificar aquilo que já está interposto, ou desistir. Imagino eu que vai desistir. Vai apreciar toda a questão, pode até, como eu disse antes, converter em diligência para PGE, para se atestar com certeza o que já é uma certeza nossa aqui da Câmara, né? Mas enfim, e depois se manifestar. Pode desistir, como pode seguir, mas acho improdutivo seguir. Mas aí tem que acompanhar essa questão, tá? Perfeito. Há uma parede aqui, a medida judicial. Então, a representação fiscal, né? Ela tem que Sim, verificar isso, confirmado efetivamente, para se evitar qualquer coisa, alguma dúvida. Então, efetivamente, ela tem que se manifestar sobre esse retorno do trânsito em julgado e verificar isso. Fica evidente que o auto não deveria ter sido lavrado nesse sentido. Tá? E o mais ponderado, mais acertado seria não recorrer e deixar seguir ao arquivamento. Doutorito, só uma sim, questão. Ia pedir para habilitar de novo, porque a emenda ficou errada. Ficou tá. errada, não, ficou desformatada, não sei por quê. Doutor Tiago, alguma consideração? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Perfeito. Doutora Tatiana, alguma consideração? Não, eu fiquei com diversas dúvidas sobre a questão processual, mas considerando que vocês já discutiram, já alinharam, não quero trazer mais celeuma aqui. Vou seguir o voto, vou seguir o voto vencedor. Perfeito. Agora sim. Então, eu vou encerrar aqui os debates e fazer a verificação do quórum. Votação iniciada.
Todos votaram. Encerra a votação. Prevalecendo o voto de relatoria que conhece e provê ambos os recursos ordinários, no sentido do voto do Dr. João Marcelo. E vamos aguardar aí os desdobramentos, tá? Agradeço, doutora Jéssica. Bom dia para a doutora. Muito obrigada, bom dia a todos. Processo e julgamento. Passemos ao auto de infração 4057-981, Quantic Distribuidora Limitada. Apresento o doutor Eduardo. Aqui uma situação muito particular, também envolvendo ação judicial. Também acho que não há necessidade de sustentação oral, mas por uma questão muito particular eu vou questionar o doutor Eduardo, porque aqui eu também identifiquei a existência de ação judicial, e só que no passado recente, houve inclusive sustentação oral na Câmara Superior, determinação de anulação, mesmo já tendo essa ação judicial, inclusive transitada em julgado. Verifiquei que, inclusive, até o precatório já foi pago. A gente está falando de uma situação bem, bem resolvida. Então, eu pergunto ao doutor Eduardo, é isso mesmo, né? Eu abro mão da sustentação oral. Perfeito. Perfeito. Aqui eu descrevo, né, que o recurso... Aqui eu vou até explicar, eu estou opinando pelo não conhecimento, por uma questão processual que difere um pouquinho do Dr. João Marcelo. O que eu tenho aqui era uma sentença judicial no processo tal que citava explicitamente esse auto de infração. Foi uma ação judicial promovida para se cancelar não só esse auto de infração, como outros, acho que outros 4 autos de infração ou 3 outros autos. E a sentença judicial é clara, né, dizendo que ajuizou em fase do Estado de São Paulo com o propósito de ver reconhecida a nulidade dos autos de infrações tal. E cita esse auto de infração, evidenciando que o contribuinte ele promoveu a ação judicial para discutir a desconstituição do auto de infração como um todo, independente da natureza dos argumentos empregados naquela ação judicial e dos argumentos que foram empregados nesse processo administrativo. Assim, resta claro que não há matéria distinta entre a ação judicial e a defesa judicial de infração, de modo que não haverá prosseguimento em relação à eventual matéria diferenciada. Em verdade, o deslinde e o desfecho judicial são relevantes a esse tribunal. Eis que, com a distribuição da ação judicial após a lavratura da infração, mas antes do encerramento definitivo do contencioso administrativo, tem-se notória a causa de renúncia ao direito de litigar nesse âmbito, de modo que a desistência do litígio é a medida que se impõe. E aqui, quando eu digo que é irrelevante esse tribunal, eu faço no sentido de prosseguir com o julgamento do contencioso administrativo, porque a partir do momento que a ação judicial foi ajuizada, tem-se que houve essa desistência. O que eu quero dizer é que eu não preciso, nos autos administrativos, do resultado da ação judicial para que eu siga aqui com o meu voto. Eventualmente, se eu tivesse, eu poderia me pronunciar sobre ele, falar, ó, transitou em julgado e tudo mais. Eu sei que transitou em julgado, eu sei todos os acontecimentos da ação judicial, mas porque por meios próprios eu fui verificar. Mas aqui prevalece aquela regra, né? O que não está nos autos não está no mundo. Então aqui eu segui pelo não conhecimento, por uma questão de não saber o desfecho oficial, embora eu saiba extraoficialmente, tá? Então, eu estou não conhecendo o recurso ordinário, para fins práticos não faz diferença nenhuma, tá? Como eu disse, essa ação judicial já transitou há tanto tempo que até o precatório já foi pago, tá? Então, é assim que votei. Dr. Tiago, tem alguma consideração? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Dr. Zuli? Não, na verdade, não teria mais objeto, né? Mas efetivamente não tenho que se conhecer do recurso. Que eu vou falar mais do recurso? Não há. Eu vou lhe acompanhar. Perfeito. Dr. João Marcelo? Sem considerações, senhor presidente, vou acompanhar. Doutora Tatiana? Vou acompanhar também, doutor Ito. Obrigado. Cerca os debates.
Faço a verificação do quórum. Presidente, posso fazer um questionamento só, que é uma Claro. dúvida minha, tá? Particular Sim. mesmo. Sim. Então, e o cancelamento desse auto de infração vai ser considerado de que forma? Porque os demais foram no sistema, né, da Cefaz. Agora eu não vou ter o conhecimento dos recursos e a marcha do processo vai continuar? Não. Esse processo com o não conhecimento, ele se encerra formalmente no contencioso e é encaminhado para que o órgão competente ele dê o destino. Como a gente já tem um cancelamento judicial reconhecido, esse processo não vai para lugar nenhum. Ele vai Mas, ser arquivado. mas como você disse, a gente não tem essa certificação nos autos, entendeu? Porque você tomou conhecimento de forma direta. Isso vai constar no seu auto, que você não está conhecendo por esse motivo específico da existência da decisão? Sim, não, Perfeito. eu Porque, como fiz. você explicou e não leu o voto, só gostaria de saber se isso vai constar. Essa é a minha Não, dúvida. não, na verdade eu li. Foi leitura? Tá. O voto é curto mesmo, e eu cito explicitamente essa Uhum. questão. Então foi o voto, perfeito. Foi o voto. Tá, perfeito. Só a questão, a única coisa que não está aqui no voto Uhum. é quando eu falo aqui que eu sei o que aconteceu, eu sei que transitou Não, e tudo mais, né? perfeito. Mas com relação às informações que eu tenho no processo, eu cito. Eu digo que, porque o que eu tenho nos autos é a sentença judicial. E a sentença judicial é muito clara, dizendo que ela cancelou esse e outros autos de infração. Perfeito. Que Isso, era isso, o mesmo isso assunto. explicitamente eu falo, inclusive, destaco, né? Eu grifo esse auto de infração em específico, né? Que é o Maravilha, 40.57.981. É, então, eu estou seguindo por essa noção de concomitância. Então, perfeito. é uma questão muito simples. Se essa informação judicial ela já está, já foi comunicada ao fisco estadual, é certo que isso não, esse auto de infração ele não vai para lugar nenhum, não vai para inscrição individuativa, não vai tomar nenhuma providência nesse sentido. Se essa informação não consta para a Secretaria da Fazenda, esse processo ele é comunicado à Procuradoria-Geral do Estado para que ela diga, ó, realmente acabou. Eu acho Perfeito. feito esse link, né, porque eu estou apontando essa questão da concomitância. Então, se a gente, por exemplo, fala de uma concomitância em que o processo, por exemplo, não teve desfecho judicial, é certo que ele vai para PGE, porque é assim que manda a legislação do contencioso, e a Procuradoria vai ou dizer acabou, encerra aí, ou não acabou. E quando não acabou, a procuradoria ela fica acompanhando de forma pareada. Fica com processo judicial e fica com processo administrativo, Perfeito. até o fim do processo judicial, para que ela possa dizer, ó, acabou, pode inscrever endividativo porque o contribuinte perdeu, ou acabou, pode cancelar porque o contribuinte ganhou. Então, não há chance desse processo, por exemplo, ser escrito em endividativa porque eu estou não conhecendo aqui, tá? Isso é fato. Perfeito. Obrigado, presidente, até mesmo pela extensão das explicações. Muito obrigado. Imagina. Todos confirmaram, votação iniciada. Encerra a votação. Prevaleceu, então, o voto de relatoria. Aí, quando a publicação, doutor Eduardo, aí você vai poder constatar que está lá sim. Perfeito. E acompanhando o sistema EPAT, você vai conseguir, inclusive, identificar que antes que esse processo seja encerrado em definitivo, vai aparecer lá alguma consideração dessa interface entre processo judicial e processo administrativo, tá bom? Muito obrigado, presidente. Agradeço. Eu peço licença para me retirar da sessão. Bom dia a todos aí, bom trabalho. Bom dia, até breve. Auto de infração 410-2873, Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras,
Doutora Carolina encontra-se presente. Doutora Carolina, a doutora vai sustentar ou vai só acompanhar? Bom dia a todos os presentes. É apenas para acompanhar. Perfeito. O voto já está registrado. Eu vou então promover a leitura. É um auto de infração, acusação única, uma acusação muito simples, de cancelamento de documentos fiscais após decorrido prazo regulamentar, tá? Esse processo ele tem recurso de ofício e recurso ordinário sobre essa mesma acusação, porque no recurso de ofício, né, objeto do recurso de ofício, houve a decisão do julgador ACO, julgando parcialmente procedente esse auto de infração, dispondo que a defesa alega que das 44 notas apontadas pela fiscalização, 30 delas teriam sido canceladas dentro do prazo e não ficariam sujeitos à penalidade em questão, eis que a autuada fora concedido um regime especial que autoriza efetuar o cancelamento dentro de 168 horas contadas da autorização de uso. Ou seja, é um regime especial que faz um alargamento aí do prazo legal para cancelamento das notas, tá? Por sua vez, as folhas 68, a autoridade autuante reconhece que referido regime especial, de fato, se aplica ao caso em concreto e que, portanto, a autuação deveria ser afastada em relação a essas 30 notas fiscais e mantida em relação às outras 14. Então, estou dizendo que sequer a controvérsia ser dirimida, tá? Porque o próprio autor do feito em manifestação reconhece que esse regime especial é válido, que concede esse prazo de até 168 horas para cancelar o documento fiscal. Então, essas notas fiscais que estavam dentro desse período, que são 30 notas fiscais, elas foram sim canceladas dentro desse prazo e, portanto, deveriam ser excluídas do auto de infração. A representação fiscal se manifesta no mesmo sentido, concluindo até pelo não provimento do recurso de ofício. Então, estou dizendo que, por essa razão, há de se manter a decisão ACO pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Reconheço e desprovejo o recurso de ofício. Com relação ao recurso ordinário, digo que das 44 notas, a autoridade fiscal em manifestação juntou demonstrativo de folhas 70, que comprova que a regra concessiva do regime especial, que é essa autorização fazendária para cancelar extemporaneamente notas fiscais no prazo de até 168 horas, não alcançou 14 dessas notas fiscais, eis que elas foram canceladas em um período superior a esse prazo, tá? Tal situação ela não é contraditada pela recorrente, tornando-se incontroverso. Em seu recurso ordinário, defende tão somente a questão de ausência de prejuízo ao erário, tratando-se de mero descumprimento de obrigação acessória. Obviamente, não se trata de obrigação acessória retificada dentro do prazo legal, visto que a própria acusação fiscal se ancora na intempestividade do cancelamento para justificar corretamente a infração. Ademais, a eventual inexistência de prejuízo ao erário é irrelevante à configuração infracional, eis que nos termos do 136 do CTN, a responsabilidade ela independe da intenção do agente, da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Em suma, não se sustenta o pleito de afastamento da penalidade só sobre esse prisma de ausência de prejuízo ao erário, não tendo a recorrente manejado suas ações recursais qualquer pleito de redução ou relevação da penalidade nos termos 527-A, impedindo o seu pronunciamento de ofício. Então aqui eu deixo bem claro que eu não estou me pronunciando sobre essa questão do 527-A, pois não há pedido específico nesse sentido, e a Câmara Superior já tem jurisprudência no sentido de que não se pode se pronunciar de ofício sobre questões como essa, tá? Subsidiariamente requer que seja expurgado o cálculo da autuação valor indevidamente acrescido a título de multa sob o argumento de que houve indevido acréscimo de juros sobre a multa. Essa questão está sumulada, súmula 13, de observância cogente pelos órgãos desse tribunal. E por fim, quanto aos juros de mora, aponto que esses refletem no valor básico atualizado e, por consequência, no total da penalidade. Então, com relação à redução dos juros em si, eu estou colhendo o pleito para ajustá-lo à Selic, conforme súmula 10, tá? O período autuado aqui
comporta, tá? Então, eu estou conhecendo o recurso de ofício, negando provimento, estou conhecendo o recurso ordinário e parcialmente provendo para determinar a redução dos juros à taxa Selic, o que vai influenciar inevitavelmente aí no cômputo da multa, tá? É assim que eu votei. Debates. Doutor Tiago, alguma consideração? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Doutor Zuli? Sem considerações, perfeito. Doutor João Marcelo? Sem considerações, vou acompanhá-lo. Parabenizo pelo voto. Obrigado, doutora Tatiana. Estou acompanhando, doutorito. Obrigado. Encerro os debates e faço a verificação do quórum. Todos confirmaram em votação. Todos votaram, encerro a votação. Doutora Carolina, prevaleceu o voto que acabei de ler, conhece e não proveu o recurso de ofício, e conhece e parcialmente proveu o recurso ordinário só para ajustar a questão dos juros. Foi assim que votado e agradeço a doutora pela paciência. Obrigado. Obrigada, agradeço e desejo um bom dia a todos. Bom dia. Encerra o julgamento. Auto de infração 4062-962, distribuidora Nova Presto Limitada. Aqui é a mesma situação do caso que eu li anteriormente com relação ao não conhecimento, tá? Mais uma vez, é um caso de ação judicial promovida, né? Eu identifico isso, as folhas 638, em que a própria PGE, ela comunica isso no processo. Ela diz que está comunicando à Secretaria da Fazenda de um acórdão proferido pelo TJ de São Paulo no sentido de dar cumprimento ao acórdão que deu parcial provimento à apelação da FESP para manter ícito o auto de infração que cito, né, que é o auto de infração em julgamento, mas limitou a multa punitiva a 100% do valor do imposto e afastou a incidência dos juros quando superiores à Selic. Então, basicamente, o contribuinte ele entrou com ação judicial para cancelar esse auto de infração em específico. Ele obteve uma sentença favorável, cancelando integralmente o auto de infração. A Fazenda recorreu e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou parcialmente a sentença, restabelecendo o auto de infração sob a ótica de não comprovação da boa-fé pelo contribuinte, mas limitou os juros e a multa, algo que inclusive já está ajustado no sistema, tá? Inclusive, então nem tenho que me pronunciar de nada disso, porque já o próprio sistema já está ajustado. Eu não sei o final desse processo, não sei se foi para o STJ, para o STF, e digo uma vez mais que isso é irrelevante, o final do resultado do processo, pois o que importa aqui é identificar, e aqui eu consigo identificar tranquilamente a ideia de concomitância, né, de inexistência de matéria distinta entre o que foi a ação judicial e o que é essa discussão no administrativo, de modo que, embora o contribuinte não tenha oficializado essa desistência, essa renúncia ao contencioso, foi isso que aconteceu. Então, eu estou, uma vez mais, não conhecendo o recurso ordinário, por ter havido renúncia ao direito de litigar no processo administrativo, tá? Então, foi assim que votei. O voto já está registrado em debates. Doutor Tiago? Sem considerações, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Zuli. Sem considerações, perfeito. Doutor João Marcelo? Também parabenizo pelo voto, pela análise e vou acompanhar. Doutora Tatiana? Estou acompanhando. Agradeço. Encerro os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada.
Todos votaram? Encerra a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria que não conhece do recurso ordinário por ocorrência de renúncia ao contencioso administrativo. Vejo que todos os processos já estão encerrados. Eu encerro aqui a sessão de julgamento no sistema para que seja gerada a ata. Agradeço a todos os presentes, em especial a doutora Tatiana, que nos socorreu em tão pouco tempo. Obrigado. E peço a gentileza do Oswaldo para encerrar a gravação. Por favor, Oswaldo. Encerrado, presidente.